Opa, e aí, tudo bem? Sou o Bruno Deiró, sou contador, também sou consultor contábil da atividade imobiliária e da construção civil. E no vídeo de hoje eu trouxe para você aqui, eu anotei 4 pontos, 4 questões que você, incorporador, se você não tiver isso na sua contabilidade, muito provavelmente você está aí apresentando, né, você está analisando um lucro que não condiz com a realidade da sua incorporadora. Então já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo aí com seus outros colegas incorporadores para eles também verificarem se eles têm isso na contabilidade deles ou não. Então vamos para o primeiro ponto já que eu anotei aqui, que é o POC. O que seria o POC, basicamente? Hoje nós temos na contabilidade, né, a primazia, né, o dever de representar uma operação, uma venda ou uma despesa, pelo regime de competência. O que isso quer dizer, basicamente? A gente precisa registrar uma venda ou uma despesa quando elas acontecem efetivamente, não quando você recebe uma receita ou quando você paga uma despesa. O que acontece? E falando, exclusivamente da receita e de algumas despesas, a gente tem uma forma diferente de mensurar, esse valor na contabilidade do que, né, simplesmente mensurar esse valor cheio. Por exemplo, eu explico. Se, por exemplo, você tem um empreendimento imobiliário aí em construção e você tem um contrato, de um apartamento que custa R$ 100.000. No regime de competência, normalmente, o que a gente faria? A gente registraria a venda na contabilidade desse apartamento por R$ 100.000. Mas o que acontece? Neste tipo de negócio, né, da incorporação imobiliária e até mesmo em loteamentos, a gente não tem, por exemplo, como definir a despesa, né, a despesa ou o custo, né, deste apartamento no mesmo mês que ocorreu a venda, até porque eu vendo o apartamento em construção em um mês e vou construindo esse apartamento no decorrer dos meses. Então a gente não consegue contabilizar esse custo, né, no primeiro mês, né? Então, se por exemplo eu tenho um contrato de venda de 100.000, mas eu sei que eu vou ter um custo de 20.000 aí para construir esse apartamento. Então, esse custo de 20.000 ele está diluído aí entre os meses aí de execução da obra. Então, eu não consigo contabilizar esses 20.000 logo no primeiro mês, mesmo que eu conseguisse, hipoteticamente, contabilizar esses 100.000 aí do contrato de venda. Então, o que a gente precisa fazer e o que o CPC, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, que determina aí as diretrizes de contabilização, o que ele ajuda, né, o que ele determina, na verdade, a ser feito nesses casos. Nesses casos em que a receita, né, o custo, ele ocorre ao longo do tempo, né, ele não ocorre no mesmo momento da venda, ele inteiro, a gente precisa reconhecer as receitas, né, em relação a esse empreendimento imobiliário de acordo com a evolução da obra, junto, né, com a execução desses custos. Então, basicamente, esse é o POC de uma forma bem objetiva. A gente precisa reconhecer as nossas receitas de incorporação e de loteamento também, de acordo com a evolução da obra. Então, tomando como exemplo esse mesmo contrato de R$ 100.000 que você vendeu em um mês, na contabilidade ele não vai ser contabilizado exatamente por R$ 100.000. A gente vai pegar esse contrato de 100.000 e vai aplicar o percentual de evolução da obra que essa empresa, esse empreendimento, ele teve naquele mês. Então, se no momento da venda, neste mês, o percentual de evolução da obra ele foi de 10%, então deste contrato de R$ 100.000, você só poderia reconhecer até R$ 10.000 de receita contábil. Então, mês a mês, você iria verificando quanto que você tem de obra evoluída no mês, para só assim reconhecer a sua receita contábil. Então, você não poderia reconhecer esses 100.000 de uma vez quando o seu empreendimento ele está em construção. Isso fica muito claro quando a gente para analisar da seguinte forma. Imagina que no mês de dezembro você vende um apartamento de R$ 100.000. Então você tem ali uma receita de R$ 100.000.
Só que você não teve nenhum custo, né, então, tomando assim de forma bem simplória, você teria um lucro de R$ 100.000. Não vou colocar aqui, né, em questão as outras despesas. Então você teria um lucro de R$ 100.000. O seu balanço iria apresentar um lucro de R$ 100.000 também. A gente vira o ano. No próximo mês de janeiro, você começa a ter alguns custos, né, deste empreendimento. Então você vai lá, teve 5.000, 10.000, foi tendo os seus custos ao longo do mês. Você vai fechar o seu balanço e você vai perceber que neste ano você não teve receita, você só teve custo. Entendeu? Então é por isso que a gente precisa reconhecer a receita de acordo com a evolução da obra. Assim, receita e custo, eles vão andar juntos, né, até a finalização da obra. Assim também você vai conseguir verificar, vai conseguir observar um lucro muito mais real, né, daquele empreendimento que você está executando. Então, se você não tem aí nos seus empreendimentos em construção o POC implantado, né, essa metodologia de apuração de receitas, é recomendável que você pare, né, e vá, direto ao seu contador, ou se você não tiver um contador que te ajude nisso, entre em contato comigo, que eu posso te ajudar por meio de uma consultoria a realizar essa implantação junto com a contabilidade e busque acertar isso o mais rápido possível, tá? Porque isso distorce muito o seu lucro apresentado lá no seu balanço. Se você tiver investidores aí que precisam dessas informações, você pode estar enviando informações incorretas para esses investidores. Então, isso é muito importante. Um segundo ponto aqui que muita gente deixa passar é a questão da comissão sobre vendas. A comissão sobre vendas, ela tem uma forma específica de ser mensurada na contabilidade também. O CPC, por meio da orientação técnica, né, CPC, OCPC 01, ele determina que algumas despesas específicas, né, principalmente aquelas que estão direcionadas, relacionadas diretamente com o empreendimento, elas devem ser reconhecidas no seu resultado de acordo com a evolução da obra também. E este é um caso da comissão de vendas. Então, se você tem aí, por exemplo, uma comissão paga, né, para esses intermediadores, para esses corretores de R$ 20.000, contabilmente, você ainda não tem uma despesa de R$ 20.000. Você precisa, ativar, né, você vai ter um ativo de R$ 20.000 e você vai baixando esse ativo conforme a evolução da sua obra também. Então veja que talvez você esteja tendo um lucro menor do que um lucro que reflita, a realidade desse empreendimento. Indo aqui para o terceiro ponto, é um ponto muito interessante, um ponto muito relevante, que é a questão do seu controle, né, de estoque na contabilidade. Se você hoje não tem um estoque mensurado por centro de custo na sua contabilidade, o que seria centro de custo? Basicamente, você segregar o seu estoque por tipos de gasto. Então, você teria lá o gasto com terreno numa linha, gastos com materiais, gastos com construtor, gastos com empreiteiro, cada linha de gasto assim de acordo com a sua relevância em uma linha da contabilidade. Se você não tem o seu estoque segregado dessa forma, você aí está tendo praticamente dois problemas, um de cunho legal e um de cunho gerencial. Este primeiro de cunho legal, ele tá relacionado a questão da regularização previdenciária do seu empreendimento. Se você, deseja, né, fazer a aferição do seu empreendimento, né, fazer ali a regularização do INSS do seu empreendimento por contabilidade regular, você tem a obrigação de fazer a segregação, dos seus gastos por centro de custos. Então, você teria que ter, né, esses gastos linha a linha de acordo aí com a sua ordem de relevância. Se você não faz dessa forma, se você não faz essa segregação por centro de custos, você está em descompasso, né, com essa norma previdenciária e talvez aí se você for autuado, você pode correr riscos aí de ter a sua aferição por contabilidade irregular cancelada. E a segunda que eu falei, que é de cunho gerencial, está ligada aí muito mais à análise do perfil do empreendimento. Já que uma vez que você não controla, esses gastos por linha, você não vai conseguir obter na contabilidade, o perfil daquele empreendimento, dos gastos daquele empreendimento. Você não vai ver quanto que você destinou ali para
construtor, quanto que você destinou para material. E isso que pode servir de base aí para os próximos empreendimentos que você vai fazer, que estejam ali na mesma natureza, no mesmo estilo. Então, como você não tem, né, esse controle, você não vai ter esse material para você conseguir estudar e, né, fazer um melhor empreendimento, né, melhor do que este, em relação aí ao perfil de gastos, né, fazer uma melhor alocação dos seus gastos. Por último, nós temos aqui também um ponto que é muito relevante e muitos incorporadores e loteadores também, infelizmente, deixam passar, que é a questão da provisão de garantia. O que seria essa provisão de garantia? Basicamente, seria um valor que você estimaria, né, que você fosse gastar ali no prazo de garantia da obra, né, naqueles 5 anos depois que você emite o habite, depois que o empreendimento fica pronto. Então, o que que seria, qual seria a utilidade dessa provisão de garantia? Se você faz essa provisão de garantia durante a fase de construção do empreendimento, você já vai, apropriando ali um pedacinho de resultado, né, dessa garantia a cada mês. Você vai apropriando, você vai tendo uma despesa ali que vai reduzir o seu lucro a cada mês. Se você não faz, né, essa provisão, você não tem aí, né, essa apropriação no resultado. E qual é o impacto disso? Se chega lá no período pós-obra, depois que você já emitiu a BITS, depois que o empreendimento já foi entregue, e você tem aí diversos gastos né, que é normal de acontecer, né, no período pós-obra, e você não tem essa provisão de garantia, realizada, né, contabilizada, você vai acabar tendo aí uma diminuição não esperada do seu lucro do empreendimento depois que ele já acabou. Isso pode gerar aí problemas com investidores que já tinham, né, uma previsibilidade do lucro do empreendimento. Pode gerar problemas aí de fluxo de caixa também, já que você vai ter uma redução do seu lucro, e você tendo menos lucro, você vai, né, ter aí uma limitação na distribuição desse lucro, já que agora ele é um pouco menor. Mas se você tivesse feito essa provisão mensalmente, quando você tivesse, incorrido nesses gastos no momento pós-obra, você não teria esse impacto direto no seu resultado, porque você já tem essa provisão feita. Então, basicamente, esses são 4 pontos que eu acredito que todo incorporador aí que queira levar a sério o seu trabalho de incorporação imobiliária, ele tem que verificar isso na sua contabilidade. Se você já tem, né, incorporador ou loteador, tudo isso rodando lisinho na sua contabilidade, meus parabéns, você tem aí um trabalho muito bom nas mãos, você tem uma contabilidade muito boa nas mãos. Mas caso você, incorporador ou loteador, não tenha nenhum desses pontos aí na sua contabilidade ou algum desses pontos na sua contabilidade, entre em contato aqui comigo no link aqui de baixo ou no QR Code que eu vou deixar desse lado ou desse lado. E a gente vai conseguir junto verificar esses pontos para você, revisando aí cada detalhe da sua contabilidade para ver o que está em conformidade e o que ainda falta, né, fazer essa adequação. Obrigado para você que ficou, no vídeo até aqui, que assistiu até aqui. Fica ligado nos próximos vídeos que vai ter mais conteúdo sobre incorporação imobiliária, contabilidade, esses assuntos anexos. E valeu!